Olá, galera do canal Zico 10. Hoje mais um Bicadas do Galinho. Eu estou aqui em Caxiua. Caxiua é onde fica o Rei Sol, que será nosso adversário amanhã pela J-League. Jogo antecipado, lógico, a gente está numa final de Champions League da Ásia. E naturalmente que a gente antecipa a rodada. A gente está no campeonato japonês aqui em quinto lugar, mas lutando pelo terceiro para tentar conseguir a vaga para o ano que vem na ACL. Aproveitar a oportunidade, né, agradecer ao nosso patrocinador, Grupo Assim Saúde. Grande abraço aí para todos, obrigado sempre pela preferência e parabéns pelo belo trabalho que está sendo feito lá no Grajaú, como patrocínio também do nosso grupo da Assim Saúde, né, com o meu amigo lá, Sérgio Sapo. Falando de Brasileirão, eu só deu tempo de ver uma parte do jogo do Flamengo, até esqueci que tinha fuso horário, e eu tô vendo lá, aquelas modificações todas e não me liguei, também meio adormentado lá e tal, meio com sono. Aí quando acabou o jogo, aquele gol que o Vitinho perdeu lá, 2-2 o jogo, eu falei, jogo bom esse primeiro tempo, vamos ver o segundo. Tô vendo o nego trocar a camisa lá, eu falei, esqueci do fuso horário, me dei mal. Mas no início é sempre assim. Palmeiras teve uma grande vitória, né? Diante do Santos, saiu na frente bem, oportunidades e fez 2-0, mas o Santos reagiu e no final acabou levando um gol e perdeu o jogo. Perna esquerda na bola, um foguete! O Palmeiras botou aí 5 pontos na frente do Inter, que ganhou lá, mas muita discussão do gol do pênalti, do segundo gol de pênalti lá nos acréscimos, se foi, se não foi, ainda mais que o Inter tinha reclamado muito antes do jogo Flamengo e Palmeiras, falou absurdo. O Inter já tinha tido, acho que no jogo contra o Paraná, que foi fora da área e deram dentro da área, e agora outro pênalti que dá a vitória. Então, ficar prestando atenção no que não é só contra, a favor também tem as coisas. Flamengo, mais uma vez, teve a bola do jogo. No final do jogo, como foi contra o Palmeiras, que o Paquetá perdeu, dessa vez foi o Vitinho que perdeu. E lógico, se você quer ganhar um título, perder oportunidades no momento crucial do jogo que te dá a vitória, se o Flamengo tivesse ganho os 2 jogos, estaria 1 ponto só atrás do Palmeiras, estaria brigando realmente. O calendário do Flamengo é complicado, né? Porque tem clássicos aí, como Botafogo, Cruzeiro, Grêmio, tem o Sport Recife lá, é uma parada complicada pro Flamengo, mas o que vai se fazer? O time tá jogando bem, tá se criando, todo jogo faz gol, todo jogo chega na porta do gol, mas tem que ganhar os jogos, tem que fazer 3 pontos. Acho que Grêmio, apesar de chegar ali perto, uma briga pela Libertadores, eu acho que ainda consegue. O título será muito difícil, mas tem um bom time. E agora com a cabeça voltada só para o brasileiro. E a zona de rebaixamento é que tá uma complicação, né? Tá ali 1 pontinho, 2 pontinhos. Botafogo teve uma vitória boa, o Vasco também outra vitória boa. Deram uma respirada, mas tem que estar atento, porque eu acho que o pessoal aí pode chegar até 40 pontos. Então, quem passar de 40, eu acho que se alivia. Então tem que, nessa reta final, faltam 6 rodadas ainda, muita coisa pode acontecer para quem tá lá embaixo, exceto o Paraná, que acho que já deu adeus, né? E parabéns ao Fortaleza, meu amigo Rogério Ceni, que fez um trabalho maravilhoso e subiu. Rogério, para comemorar, você tá devendo a vinda no Rio pra gente fazer o nosso desafio na gaveta. Você vai mostrar como é que se bate falta e como é que você batia falta e fazia tantos gols. Parabéns, meu camarada. Semana passada tivemos jogos semifinais de jogos de volta da Libertadores, né? E foi muito chato o que aconteceu lá em Porto Alegre, a questão de um treinador punido, poder ir pro jogo, falar, se comunicar com o banco e ainda no intervalo ir lá dar instruções. Que punição é essa? Aí os caras se reúnem durante não sei quantas horas, quase um dia inteiro, e dá uma punição de 3 jogos e, digamos, $50 mil. Um jogo desse vale mais de 1 milhão. Então, o que vai ser $50 mil? O importante era passar e o River passou. Então, a Conmebol foi terrível a decisão. A gente fica envergonhado, né, pelo futebol sul-americano. Eles fazem reuniões
pesem, façam tudo, o clube faz do jeito que eles querem. Para quê? Para o Grêmio ser roubado. Mas não vamos falar também de ter que dar exemplo à Champions League da Europa. Não vem não. Eu acompanhei os 3 anos e no último ano foi vergonhoso também o que aconteceu lá com o Real Madrid e Juventus. Juventus estava ganhando de 3-0. Sérgio Ramos estava suspenso, punido, e foi lá, desceu lá dentro do campo, estava lá, foi filmado por todo o mundo, ele lá dando instruções, gritando, incentivando o time, quase dentro do campo. Pior ainda do que o Galhardo. Então, a gente tem mais é que criticar, mas não querer dar exemplo daqui ou dali e tal, porque a coisa também não foi legal lá o que aconteceu na Champions League no ano passado. E com isso, os times brasileiros ficaram de fora, né? O Grêmio, que acabou sofrendo um gol. Teve o lance do VAR com o primeiro gol, com o segundo gol do pênalti, e não teve o VAR na hora que o cara errou a cabeçada, a bola bateu na mão dele, fez o primeiro gol, e deveria ter também. O jogo Palmeiras e Boca, o Boca já saiu na frente, aí já complicou um pouco, e tirar 2 gols de diferença não é fácil. Se o Palmeiras tomando o gol tinha que fazer 4 aí para poder, e o Boca é um time que é acostumado a grandes decisões. Então vamos ter, né, uma grande final, uma final argentina de dois grandes clubes que já conquistaram tantas competições como essa da Libertadores. Que seja jogado futebol e não aquela violência que a gente está acostumado a ver nesses grandes clássicos, que aliás lá Fenerbahçe e Galatasaray reviveu alguns bons tempos de confusão. Vamos falar daqui do Japão, né, da vitória espetacular que tivemos, né, importantíssima na ACL, né, primeiro jogo da final. E ganhamos o Persepolis de 2-0. E você sabe, jogar uma final ainda com uma vantagem. A gente no sábado, dia 10, joga lá no Irã, em Teherã. Vamos enfrentar lá 80, 100 mil pessoas. É um time com uma torcida fantástica, iraniano é brabo, mas a gente joga por 3 resultados, né? Quer dizer, a vitória, o empate e uma derrota ainda por uma diferença de 1 gol. Então o time jogou bem o segundo tempo, e o agradecimento à torcida que fez uma festa lindíssima, incentivo do início ao fim, mostrando que está sempre junto com o nosso time. A energia positiva muito importante para todos nós, e a gente espera fazer uma grande apresentação e tentar levar esse título lá para Caxias. Estou aqui em Caxias, a gente tem um jogo amanhã contra o Rei Sol pela J-League. Nós vencemos na semana passada o Cerezo, assumimos a 3ª posição, mas durante o final de semana o Tóquio UFC venceu e também o Consadole venceu. Então nós estamos em 5º, mas empatado com o 4º, que é o Tóquio UFC, mesmo número de pontos, eles têm a diferença de 1 gol, e o Consadole passou 2 pontos na nossa frente, está em 3º. Então a gente precisa vencer, faltam somente 3 rodadas, e o título praticamente decidido, né? Sanfrecce, que é o time lá do Patrick, que é um dos artilheiros, e estava ganhando de 2-0, o Júbilo virou 3-2, e quem se deu bem foi o Frontale, que estava com 4 pontos de frente e botou 7 pontos, faltam só 3 rodadas, e se o Frontale ganhar na próxima rodada, praticamente assume a conquista do título, né? Um certo ponto merecida pelo grande time que pelos bons jogadores que tem, já há algum tempo vem fazendo um bom trabalho, e principalmente a gente fica feliz pelo, não sendo lógico o Kashima, pelo Onick, que foi nosso jogador no início da criação do Kashima e hoje se tornando um dos grandes técnicos aqui no Japão. A galera do canal, vocês viram aí 2 programas, Futimesa lá na Granja Comari, lá na CBF. Mais uma vez agradecimento ao nosso Gilberto Rato e a todos da CBF por ceder as instalações e aquela mesa lá, jogar o Futimesa Pistola. Então teve lá Fábio Luciano, Caio Ribeiro, Kaká, Amaral, Denilson, Elano, Ale Xavier, Zé Aldo, Bruno só no sapatinho. Eles me mandaram perguntas, então fica atento aí no canal. Não sei se vai amanhã ou na sexta-feira. O Zico responde. Eles me imprensaram, viu? Me imprensaram, mas a gente vai responder numa boa, porque para toda pergunta tem uma boa resposta. Então obrigado aí pela força que vocês deram. Futimesa é legal, a garotada tá gostando bastante, e eu
eu tô doido para estrear essa mesa quando eu voltar ao Brasil. Por último, queria agradecer a galera lá do Fenerbahçe, que no meu Instagram, lá no Zico_oficial, tem dado manifestações do desejo da minha volta e tal. O Fenerbahçe não atravessa um bom momento. Tivemos agora um clássico com o Galatasaray, o pau cantou, foi complicado, jogo dificílimo, 2-2, mas briga, aquelas coisas que eu vi de perto, né? Porque eu considero a maior rivalidade do futebol mundial, eu considero essa. Eu não sei se às vezes os caras do Fenerbahçe torcem mais para a derrota do Galatasaray ou para a vitória do Fenerbahçe. Eu questionava muito isso lá. Então, obrigado pelo carinho e tal, mas eu até dezembro estou com um contrato aqui com o Kashima, a gente está numa luta aqui para tentar a conquista do título da Copa da Ásia, a Copa do Imperador também, que nos dá uma vaga para a Copa da Ásia do ano que vem, e ter uma boa colocação no campeonato. Então, um abraço aí para todos vocês, né? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o Grupo Assim Saúde, eu conto com mais de 1000 consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu. Vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555.